Tenho que falar alto porque eu sou muito surdo, está bem? Está bem. Então, vamos depois não estar a dizer o contrário do que vocês dizem. Vamos dar início à palestra do professor António Ribeiro, que foi convidado pelo Núcleo de Estudantes de Geologia a dar esta palestra. Agradecer também ao IDEL por nos ter cedido o espaço, à Faculdade por nos ter ajudado e ao professor António Ribeiro, professor emérito. Vai-nos falar sobre a teoria da solid plate tectonics. Quero começar por agradecer ao Núcleo de Estudantes de Geologia este convite que me toca profundamente, porque eu lembro-me dos tempos de estudante. Eu ainda estudante, enquanto responsável pela revista Ciência, que era a revista da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências, escrevi um artigo que se chama O Princípio das Causas Atuais em Geologia. Não tem nada de novo, mas pareceu-me que metodologicamente era importante. Isto estava eu no segundo ano do curso. Depois acabei o curso, depois em 62 fui para a Geofísica, depois não fui para a Geofísica porque estava o Luís Matias a chegar, porque gostava muito das aulas do professor Peixoto. E fui para a Geofísica, mas licenciando antes em Geologia. E portanto, em 62, com o meu amigo Sampaio, participámos nas greves académicas e eu fui expulso das universidades portuguesas. Portanto, eu não me esqueço do tempo em que era como você. Não me esqueço. E uma vez um professor, que eu não vou dizer o nome, quase me destruía no exame final. E foi o assistente. Porquê? Porque ele deu um problema com dados incompatíveis. Numa especialidade que eu não vou dizer qual é, porque depois vocês deduziriam quem era o professor. E os dados incompatíveis. O assistente, que eu também não vou dizer quem é, aliás, estão ambos mortos já, sentou-se ao meu lado. António, porquê é que tu dizes isso? Eu expliquei. Ele levantou-se, chamou o professor de lado e obrigou-o a mudar os dados do problema. Nessa cadeira levei 18. Depois levei 20 em 3 cadeiras e fiquei com a alcunha dos 320, que era uma máquina de tabaco. Ok. Quero agradecer também a colaboração que foi dada pelo João Duarte, que é um especialista em geodinâmica da litosfera, e pelo Filipe Rodas, que fez a ligação entre o vosso ensino formal e aquilo que eu vou dizer, para não entrarmos em conflitos ou conflitos evitáveis, se eu souber o que é que vos é ensinado e se vocês vierem saber aquilo que eu vos ensinar. Ok? Portanto, vamos começar. Não, começamos pelas placas rígidas. É este? From rigid flexible matter. Tem razão, tem sempre razão. Então, vamos começar pelas placas rígidas. E, segundo, o outro. O racional para a aplicação da tectónica de placas rígidas é constituído pelas falhas transformantes definidas por Tooles Wilson. E o Tooles Wilson fazia a demonstração do que era uma placa transformante, de uma falha transformante, de uma maneira muito simples. Pessoas que o viram a fazer a apresentação exatamente como eu estou a fazer agora. Isto é uma referência.
Isto tem que supor que aqui há um plano vertical, é um movimento de desligamento, é uma falha de desligamento horizontal. Amortece para um lado e amortece para o outro. E corta a referência, o sentido de movimento é evidente. Na transformando não é assim. Isto é um sistema fechado. A transformando é um sistema aberto. Vocês não esperavam que no fim do curso viesse para aqui fazer coisas destas, não é? Mas tem que ser. Isto é uma crista média, isto é uma crista média, isto é uma transformando. O sistema é aberto e o sentido de movimento é exatamente o contrário do desligamento. Aqui há aumento de área, portanto há aumento de volume a 3 dimensões, ali a área é preservada. Simples, papel só, com papel só. E imaginação. A cinemática das Praças Rindas foi formalizada por Morgan, Mackenzie e Le Pichon nos anos 68 e 67, e a história das ideias mostra que, de facto, não há um marcadorzinho comum. Tem? Está ali o João tem. Este tem um laser. Está bom. É isso. Mostra que, de facto, a abordagem de Jason Morgan é mais completa que a de Mackenzie. Eles tiveram a mesma ideia, independentemente um do outro, mas Jason Morgan tem uma... pois, é que depois tem que ser a ponta. Tem que ser só aqui. Ele utiliza as falhas transformantes, mas utiliza também as anomalias magnéticas. Ao passo que Mackenzie utiliza as transformantes e utiliza, para deduzir a cinemática, os mecanismos focais do estilo. Portanto, é uma abordagem mais direta. Se quiserem ver a história disto, é contada aqui neste livro do Alegre, do Pichon, o Caíco e a espuma da Terra, que são os continentes. Eles contam esta história bem contada. Para tudo o que se refere à tectónica de placas rígidas, a referência fundamental é esta, é um livro do Mulder, muito simples, mas extremamente sintético, extremamente bem concebido, nesta coleção, A Very Short Introduction. Isto é de 2016, creio. Portanto, este é o livro base para o que eu vos vou dar a seguir. E já neste livro, Peter Mulder, e muito antes, chama a atenção para uma contradição. A tectónica de placas rígidas é uma contradição, porque as placas rígidas não são deformáveis e, portanto, não há tectónica nenhuma. Portanto, e põe-se mesmo o problema, de se placas rígidas podem mover-se. Onde é que está o motor? Hã? O motor? Se eu vejo um carro a andar, vou lá procurar o quê? O motor, não é? Portanto, levanto o capô e vejo onde é que está o motor do carro. E, portanto, o que se pode conceber é que as placas são núcleos continentais rígidos, fluindo num sólido como o gelo, que se chama um sólido capaz de fluência lenta, é um gelo, que é, no fundo, a gente não se afunda no gelo, pois não é um líquido viscoso.
É um sólido plástico, mas ele move-se nos glaciares. E, portanto, eu estou a comparar aqui a placa a uma pedra que se levanta para um glaciar e o glaciar vai arrastando. E reparem nesta afirmação de Betichon, il s'en suit, desapareceu o suí. Oh, que chatice, desculpem. Oh, já parou. Vou desligá-lo, que é para não, isto não acontecer outra vez. Está sempre onde não deve estar. Desculpem. Segue-se que não pode considerar-se que a superfície terrestre é um mosaico de algumas placas em deslocamento relativo. As deformações que elas sofrem, à escala dos tempos geológicos, são da segunda ordem em relação aos seus movimentos, salvo ao longo das fronteiras. Isto é a essência da ideia de que as placas se deformam, têm que se deformar. A cinemática das placas rígidas, totalmente rígidas, é uma contradição nos termos. Ora, para falarmos da tectónica na esfera, eu chamo esta tipo de tectónica, chamo tectónica não euclidiana. Eu vou para o campo, quero fazer um levantamento de qualquer coisa, utilizo a geometria euclidiana. Se eu quiser considerar a geodinâmica global, tenho que considerar a Terra uma esfera. É uma aproximação boa, porque o achatamento do elipsoide de revolução é muito baixo. E então, a tectónica euclidiana é válida para a escala micro até à escala 1/200.000 e a tectónica não euclidiana acima dos 50.000 até à escala do planeta. Na tectónica esférica temos que considerar as coordenadas esféricas, que são meridianos a grandes ciclos e paralelos aos ciclos menores. Aqui está a definição das coordenadas esféricas e aqui há uma coisa importante que consiste no seguinte, é que vamos utilizar a latitude, que é a distância angular ao Equador Irradiante, é substituída pela colatitude, que é a distância angular ao polo irradiante. E a longitude é o ângulo com o meridiano de referência. Se virmos este processo a duas dimensões, podemos fazer uma construção geométrica da transformação de um objeto rígido noutro objeto rígido, um triângulo noutro triângulo. E poderemos calcular o polo de rotação tirando simplesmente a perpendicular às trajetórias. Portanto, no universo finito só há rotações. Mesmo quando eu vou daqui para aqui, a trajetória curva, o que é que a curva é tão pequena, podemos expressá-la. As translações seriam rotações a uma distância infinita. A rotação da Terra é, portanto, um movimento de rotação em torno do Sol, que é, por sua vez, um sistema de rotação em torno do Universo. As rotações finitas, em 3 dimensões, não são comutativas. Não são representadas por vetores. São representadas por matrizes. E aqui tem a demonstração que a ordem de rotação influi no resultado final.
cá está, é uma luz cujo produto é não comutativo, depende da ordem da multiplicação. Mas se falarmos não em rotações finitas, mas em velocidades angulares instantâneas, então temos uma salva vetorial que essa é comutativa. Aqui é a mesma coisa, mas com um spherical cap, não sei como é que se usa em português, uma casca esférica, uma spherical cap mostrando o mesmo. Ora, o Euler foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Deixou, não sei, 700 artigos e qualquer coisa assim do género. Ainda hoje andam a explorar aquilo que o Euler, estão a ver, era um gajo que tinha a cabeça no cinto. Chegou no fim da vida, mas deixou uma obra impressionante. E na consideração da teoria, não temos problemas de rigor, porque ela é rigorosa e precisa. Não há erros, não há estatística. Na aplicação, depois já tem que reparar, obviamente, que há um grau limitado de precisão e de exatidão. E vamos basear-nos não num sistema inercial, mas num sistema de deslocamento, um campo de deslocamento num sistema de coordenadas. Os dados que partimos são uma trajetória ou um vetor de deslocamento. E vocês perguntam, então, mas um vetor de deslocamento permite calcular o polo Euler? Permite, porque justamente como a rotação é mínima, se nós fôssemos do tamanho de uma nanobactéria, aquele deslocamento transformava-se numa trajetória. Portanto, não é muito diferente de estar a calcular as paralaxes das estrelas a grande distância. Teoricamente, é claro que na prática não. Na prática temos centímetros por ano em linhas de base que são de milhares de quilómetros. Na prática não, há um erro, temos que entrar com a estatística. Mas na teoria, como o campo de deslocamento é autossemelhante e é independente da escala, basta um vetor de deslocamento. E aqui está o teorema de Euler. Quando uma esfera é movida em torno do seu centro, é sempre possível encontrar um diâmetro cuja direção da posição deslocada é o mesmo na posição inicial. Isto podem ver na Wikipédia, vocês estudantes, forem à Wikipédia com Euler Rotation Theorem e sai isto. O diâmetro interseta a esfera em dois polos eulerianos. Este e o outro hemisfério. Então, por exemplo, se considerarmos a América do Norte fixa e a África a mover-se em relação à América do Norte, podemos traçar as trajetórias e calcular o polo de rotação. Que não está, obviamente, no polo norte geográfico. É o polo de rotação da placa, não é o polo de rotação da Terra. E há uma lei muito simples que nos mostra que o deslocamento varia de um máximo no equador euleriano, que estará alguns para aqui, terá alguns para aqui, ou seja, a qual latitude é 90 graus, e depois vai diminuindo, como o seno de θ, tira-se muito simplesmente deste triângulo, e anula-se no polo euleriano. A velocidade angular no polo euleriano, a velocidade angular é constante ao longo de todas as latitudes, mas a velocidade linear é máxima no equador euleriano e
mínima igual a zero, nula no polo adriano. Para provar o teorema de Euler, vamos utilizar o quê? O princípio de Fermat, que é o princípio que vocês utilizam muito, com certeza, que é o princípio do menor esforço. Da menor ação. Toda a gente utiliza, não são só vocês. Eu também. E a trajetória deve ser suave e retilínea, e o retilíneo numa esfera é substituído por uma rotação. Aqui não desisto de contar uma história que vi num livro do Cafu, que era um engenheiro que estava a trabalhar com uma máquina de combustão. E aproximou-se um camponês e ele explicou como é que funcionava a combustão, tinha de se meter o combustível e tal, e que aquilo tinha 40 cavalos. E o camponês, esta história pode ser contada com o sotaque alentejano, que é com anedota, sem estar a ofender nenhum alentejano aqui. Como é que porra que são 40 cavalos se eu não vejo um? Se eu nem sequer vejo um. Portanto, a trajetória tem que ser fechada e só tem duas soluções. Ou segue um círculo maior, ou segue um círculo menor. Se segue um círculo maior, esse círculo maior tem um polo. O polo é o polo euleriano. Mas podemos ter também, num outro caso, que não é uma trajetória, é uma trajetória de tensão. Isto é utilizado por um dos poucos autores que falou da deformação interna das placas, mas não viscosa elástica. É um israelita chamado Wdowiński, e ele mostrou que, no caso do movimento das placas, as trajetórias de tensão, por exemplo, a compressão máxima horizontal deve seguir esta curva. Sabem o que é, não sabem? É uma espiral. E a espiral, sabem quem é que mostrou isto? Foi o Pedro Nunes, no século XVI. A espiral aproxima-se infinitamente, fica a uma distância infinitamente, mas sem nunca atingir do polo da espiral. Portanto, cá estão trajetórias de tensão, não são trajetórias físicas, são campos de tensão elásticos. Wdowiński em 98. Se em vez de seguir um círculo maior, seguir um círculo menor, podemos definir exatamente este círculo menor. Este círculo menor tem um polo concêntrico com o polo equatorial, com o polo do Equador adriano, como está aqui demonstrado em projeção de bar. E, portanto, assim se demonstra o teorema de Euler. É uma aplicação simples do princípio de Fermat. Uma aplicação extremamente simples. Segue a direita, estás a rodar em torno do polo adriano. Portanto, podemos definir um teorema da rotação de Euler generalizado, em que há uma rotação diferencial, ou seja, a velocidade angular da placa não é a mesma em todos os pontos. A velocidade angular da placa é a mesma, mas a velocidade não é a mesma, nem a velocidade angular, nem a velocidade linear. Há como que uma rotação diferencial. E
suponham a Terra e suponham que estão a estudar os ventos na Terra. Eu aqui peço emprestada a cabeça do Filipe, que é muito apropriada, vê? Há um sítio onde não há vento. Há um sítio onde não há vento. Assim não. Há um sítio onde não há vento. Portanto, estamos a aplicar isto chama-se muito apropriadamente o teorema da bola cabeluda. E o teorema da bola cabeluda é válido numa esfera, mas não é válido numa superfície como um toro, em que, de facto, podemos ter ventos em toda a superfície da Terra. É claro que, em 3 dimensões, a atmosfera não é uma superfície bidimensional, é uma superfície tridimensional. Portanto, o que é que acontece lá no centro? O que acontece no centro é que o material é sugado para cima. Para cima. Mas, se virmos a projeção bidimensional deste fluxo tridimensional, teremos ali o olho do furacão, onde não há vento. Que não impede que o olho do furacão se vá deslocando. Se utilizarmos vetores de deslocamento com trajetórias incrementais, aqui os dados têm erros. E, portanto, temos que utilizar não um, mas muitos vetores de deslocamento com uma distribuição ideal destes vetores na superfície da esfera. Portanto, aqui põe-se o problema da escala. Na aplicação, os vetores de deslocamento são à escala centimétrica. Hoje aplicamos isso com o GPS, não é? E com os outros métodos, mas com a geodesia de satélite podemos medir vetores de deslocamento à escala de centímetros por ano e as linhas de base são milhares de quilómetros, à escala de milhares de quilómetros. Ok. Cá está a ideia da transformante, que eu vos tentei explicar com o modelo dos Wilson. Na falha transcorrente há um tipo de planta, há uma extremidade onde o deslocamento se anula e o sentido de deslocamento é este. Numa transformante em sistema aberto, a falha transformante prolonga-se pelas chamadas fracture zones, zonas de fratura, que são transformantes fósseis, e o sistema é aberto e o sentido de deslocamento é ao contrário da falha de desligamento. E numa transformante pura, só aqui e aqui é que abre, só abre nos rifles. De facto, por vezes as transformantes, como o polo aeroliano pode variar ligeiramente, elas podem ser aquilo que se chama ligeiramente leaky. Isto sucede nos Açores, justamente. Leaky, uma transformante leaky é aquela em que a movimentação perpendicular à crista é muito maior que a movimentação paralela à crista. Mas, portanto, podemos ter todas as combinações de um movimento oblíquo e de um movimento transformante puro. E mais, as transformantes são mais importantes que as anomalias magnéticas, que as referências, porque elas é que direcionam o movimento. Aqui temos um caso de abertura oblíqua, será o caso dos Açores, e vemos que as anomalias magnéticas aqui terão esta orientação e, portanto, deixam de ser perpendiculares às transformantes
Mas, portanto, as transformantes, a direção das transformantes é mais importante para calcularmos a cinemática que a direção das anomalias. Há vários tipos de transformantes, conectando, elas terminam sempre contra outra fronteira de placa, rift com rift com zona de subluxão com zona de subluxão, e elas são comparáveis àquilo a que chamamos zonas de transferência em tectónica intraplacas, chamadas de tira-fogo, em extensão e em compressão. Em extensão e em compressão. Falhas normais, uma tira-fogo, uma zona de transferência, falhas inversas, uma zona de transferência. Isto é o esquema clássico, não vou repetir, vocês conhecem isto com certeza. E vêm aqui as transformantes reais no Atlântico e veem que há muitas transformantes. A distribuição das transformantes é muito densa. Mal que, pois, o problema é o que é que acontece às zonas de fratura nas planícies abissais. Estão a ver, não é? O problema é esse. O problema passa a ser esse. Portanto, em conclusão, as transformantes direcionam o movimento da faca, são normais as normais às transformantes definem a posição mais provável do polo ariano e se o spreading é ortogonal, o alastramento é ortogonal, as anomalias magnéticas são círculos maiores, meridianos, em torno do polo ariano. E isto foi a propriedade que utilizou o Jason Morgan e depois o Pichon nos artigos de 68, em vez de utilizarem apenas os mecanismos focais do X. O que é a última coisa? Não. Não. Portanto, aqui temos a aplicação, o polo, se for dado o polo, podemos calcular as trajetórias, se forem dadas as trajetórias, podemos calcular o polo. E temos um caso interessante. E se o polo cai dentro da placa? A placa é uma placa giratória. Isto sucede, da natureza, sucede sim. Tenho aqui duas placas, a placa da Ilha de Páscoa e a placa Juan Fernández, que estão a rodar porque tem o polo de Ariano no interior da placa. E outro exemplo também é a placa ibérica, como eu digo já desde 2002. A placa ibérica é uma espécie de rolamento de esferas entre a placa eurasiática a norte e a placa núbia a sul. E aqui gera-se shear induced vorticity, o rolamento de esferas, estão a ver? E a placa ibérica está a rodar no sentido horário, em torno de um polo que tem que estar no interior da maciço esférico menos deformado. Não vou dizer que é Almaraz, mas é quase. É um bocadinho menor que Almaraz. E o João modelizou isto, mostrando que o maior movimento a sul produz uma zona de subluxão incipiente e nesta zona de subluxão o material é arrastado para baixo e depois tende a fluir para os lados. E este fluir para os lados é que provoca a rotação da Península Ibérica, a rotação horária em torno de um polo que está no interior da própria Península Ibérica. Portanto, ele modelizou isto e é muito contente. Estou muito contente.
Em termos práticos, temos as falhas do sul do Atlântico, o cálculo do polo iraniano, e cá está, vem a curva, máxima no Equador e agora vai diminuir para o polo iraniano. Porque aquela curva é um sinusoide, porque varia como ao seno de teta, sendo o teta a cola de latitude. E cá estão as falhas que foram utilizadas para esta reconstrução. São estas falhas aqui entre a América do Sul e a África. Isso pode ser representado geometricamente numa projeção de Mercator, cilíndrica. Aqui tenho que é uma projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica é muito interessante porque isto também foi inventado pelo Pedro Nunes. A loxodómica, que é a linha de rumo constante, a linha de rumo constante, portanto, na mesma orientação em relação, por exemplo, aos meridianos magnéticos, a loxodómica difere da geodésica. O círculo máximo, que corresponde a uma reta, é a mais curta distância entre dois pontos. Na projeção cilíndrica parece que não é assim, mas de facto é assim. Isto foi demonstrado por Pedro Nunes. A projeção cilíndrica provoca uma grande deformação, fica a Groenlândia muito maior que a África e, portanto, esta projeção é parcialmente corrigida na projeção de Mercator, que foi o tipo que aplicou as ideias do Pedro Nunes e fez uma projeção. Mercator mercador, porque eles precisam, quero ir daqui para além, de um porto